Lembro que faz agora 3 meses foi fundada a AdEdit, a Associação de Editores de Partituras e Compositores. Nasceu a 1 de setembro deste ano. Já aqui falámos com 2 elementos, há pouco mais de mês e meio. Então, com a missão anunciada de assegurar uma proteção dos direitos dos compositores e das editoras, das suas obras, especialmente no que respeita à reprodução não autorizada de partituras. E este não quando está lançada a polémica, porque há alguma contestação. Entre os que contestam, apresentam-se na manhã da Antena 2, por exemplo... António Nogueira, da Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal, assim abreviadamente, violinista e diretor do Festival de Música Júnior. O que é que esta plataforma quer, caro António Nogueira? Esta plataforma é uma reação espontânea, digamos assim, a esta problemática da existência da recém-criada entidade AdEdit. Associação de Editores de Partituras e Compositores. Exatamente. O que é que eles fizeram que vos melindrou? Vamos lá saber. Eu acho que o direito à associação é muito bem-vindo e as entidades têm esse direito salvaguardado. É uma entidade de gestão coletiva, a AdEdit, que atua sobre os direitos de reprodução de partituras em Portugal. E muito bem. A questão é que o meio musical, o meio musical reagiu de uma maneira muito efusiva, no mau sentido, em que reagiu no sentido de se defender, digamos assim, de uma postura bastante persecutória que a liderança desta entidade... Persecutória? O que é que está em causa? O que está em causa é o legítimo e muito bem direito de salvaguardar a proteção dos direitos... Acho que ninguém contesta isso, não é? De todo. Qual é o problema, então? O problema foi o tarifário com que surgiu, os estatutos da entidade e a forma como se abordou o problema sem considerar uma fase de transição. Houve uma reação muito forte, nomeadamente por parte das bandas filarmónicas, que são muito vão ter que pagar muito dinheiro. Exatamente, e o tarifário é totalmente desequilibrado. E depois foram feitas um conjunto de questões, logo de início, de falta de legitimidade por esta entidade, porque esta entidade de início dizia que podia cobrar direitos perante quase 100% do repertório. E quando começaram a ser, e dos compositores e das edições, e depois quando começaram a ser feitas perguntas e começaram a ser exigidos esclarecimentos, percebeu-se claramente que nesta fase não podiam de todo fazê-lo, e foi inclusive feito cobranças de direitos não legítimos, por exemplo, de obras de Fauré que estão no domínio público e que, neste caso, a Sinfonieta de Lisboa pagou de uma forma para não se chatear, mas depois quando começou a fazer perguntas sérias, assim, mas vocês não têm legitimidade para cobrar este tipo de direitos? Temos, disseram eles. Exatamente, pronto, e agora já devolveram os valores, etc., já foram reposicionados, já houve reuniões no IGAC, etc. Então está tudo a caminho de um sereno entendimento. Miguel Azeguim, é assim ou há aí muitas pedras no caminho? Não, há uma série de pedras no caminho porque é grave, tal como se diz que é crime fazer fotocópias, o que é pela lei, mas a lei também tem que ser revista e está em curso esse processo, mas é grave quando se usa o nome dos compositores de forma abusiva e, portanto, dos 600 compositores inicialmente anunciados pela AdEdit, a AdEdit terá neste momento, se calhar, legitimidade para representar 10. Portanto, não está lá o Miguel Azeguim nessa lista? Não, felizmente não. Então. Claro que, mas quer dizer, isto é totalmente desproporcionado e mostra um bocadinho esta maneira irregular e incorreta com que esta associação, que no fundo tem que visar o bem comum, porque é o bem de todos, proteger os autores efetivamente e não usar os autores para seu proveito próprio numa lógica meramente mercantil e comercial. Isto não é aceitável. Quer dizer, eu como autor e como compositor quero evidente que me respeitem, mas... Eles dizem que não, que o dinheiro é tudo para ser devolvido aos legítimos intérpretes e compositores. Deixe-me fazer só como é que se vão entender? Tem que se entender um dia, não é? Certamente, veremos. Mas há uma coisa que eu acho que é importante clarificar, que é um bocadinho, já agora, como diretor do MIC.pt, que é um editor relativamente, acho que eu, importante, nem que seja pelo número de compositores que tem. Portanto, e quando estamos a falar o número de compositores, não temos uma partitura de cada compositor, temos pelo menos uma dezena ou duas de cada compositor, sim. Alguns com centenas. Portanto, é importante clarificar a posição dos editores. Ou seja, normalmente os editores, para viver, a primeira coisa que fazem é ficar com 50% dos direitos de autor dos seus compositores representados. Pronto. É uma das normas, não é? É uma das normas. O MIC não faz isso. Portanto, entrega a totalidade do dinheiro aos compositores. Pronto, só para dizer que há outras perspectivas editoriais que não apenas outras atitudes. Por outro lado, o MIC.pt tem sido acusado, por exemplo, como editor
diferente de que disponibiliza gratuitamente as partituras dos compositores online. Está claro nas edições que estão online que a disponibilização gratuita é, no fundo, para servir um propósito de divulgação e de maior disseminação das obras, nomeadamente uma música, como a música portuguesa, que não tem nenhuma projeção internacional. Preciso dizer que o portal do mic.pt tem perto de 1 milhão de visitas por ano. Pronto, o que no fundo é uma janela, de facto, de grande visibilidade para a música portuguesa. Depois, dizer que o facto dessas partituras estarem disponíveis gratuitamente não quer dizer que possam ser tocadas gratuitamente. Agora, aqui a grande diferença, enquanto editor, é que as partituras são tocadas nas condições que os compositores querem. Ou seja, se o compositor quiser cobrar 1.000 euros pela sua partitura, nós cobramos 1.000 euros. Sim, mas claro. se ele quiser que a sua partitura e a sua obra seja tocada gratuitamente, sem receber nada pela partitura, assim será. E, portanto, finalmente, há também aqui um equilíbrio entre o que é o papel do editor hoje em dia no século XXI. Já não é ele o exclusivo garante da pernidade da obra, não é ele o principal responsável pela parte gráfica, porque na maior parte dos casos os compositores entregam a parte gráfica feita, mesmo que tenha que ser sujeito a uma revisão, com certeza. E, portanto, o seu papel principal é o de promoção, de divulgação, para os compositores de facto possam ser tocados, porque neste caso, ao contrário do que muitas vezes nos dizem, o mic.pt entrega a totalidade das receitas possíveis da execução dessa obra aos autores. E, portanto, temos uma maneira de facto completamente diferente, num verdadeiro respeito daquilo que são os criadores. Alguém tem de conceder licenças, não é? Agora, alguma organização tem de conceder licenças, mas essas licenças têm que ser permitam aos dadas. utilizadores reproduzirem as partituras, não é? Com certeza, mas isso tem que ser dado, bem dado, portanto, eventualmente há que haver da parte do IGAC uma revisão da forma Inspeção como... Geral das Atividades Culturais. Exatamente, okay. como licencia. Por outro lado, a lei certamente tem lacunas e, portanto, estamos num processo, nós todos aqui, não é? e nomeadamente a Confederação Musical Portuguesa, que representa centenas de bandas filarmónicas e não só, neste momento também coletividades e também até casas do povo em Portugal. Portanto, tem uma implantação no terreno genuíno muito grande, que é muito importante defender, porque, em boa verdade, tudo isto... Deixe-me só acrescentar mais uma coisa. Eu acho que o que está verdadeiramente em causa é a literacia musical em Portugal. Ora, Portugal... A vida dos músicos e das escolas em Portugal está a mudar, não é? Está a mudar profundamente. E das pessoas. No fundo, nós temos que... É a obrigação constitucional do Estado de desenvolver a literacia em Portugal. Portanto, as medidas que têm que ser tomadas, seja de proteção dos autores das cópias, têm que ser razoáveis e equilibradas, porque têm que responder não só às necessidades dos criadores, mas também às necessidades dos utilizadores. E, por conseguinte, é importante este equilíbrio. Caso contrário, nós não vamos ao encontro daquilo que são os objetivos, que é de literacia, de desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da música. Acabamos por jogar contra elas. Esta é que é a questão. No fundo, é este desequilíbrio total e esta entrada assim a leão. Isto agora é a tudo entrada a leão da Associação de Editores de Partituras e Compositores. É isso que está a dizer. Numa lógica meramente comercial, com um objetivo meramente comercial. Isso não é possível. Eu lembro-me que os dois representantes da Associação disseram que estavam longe de perseguir essa ideia que o Miguel Alzia me está a dizer. É o que, quando se ouve falar em indústria... Rejeitam qualquer lógica mercantilista, não é? Eu não rejeito qualquer lógica mercantil. Não, eles, da ADIT. Não. A Associação de Editores de Partituras e Compositores. Como é que é possível resolver isto, Luís Salgueiro? Tem esperanças numa resolução a breve prazo? Vai ser possível juntar toda a gente para se entenderem ou não? Juntar toda a gente, não sei. Mas juntarem várias associações, que a questão não é? vai ser eventualmente resolvida, porque no tribunal. Este processo, quando começado, e foi de facto encetado por eles, mas quando começado vai ter que ser terminado. E eu acho que todo o meio, aliás, a plataforma informal é uma emanação... Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal. Exatamente. Que falava o António Nogueira há pouco. Exatamente, é uma emanação que me parece completamente orgânica do meio e que, enfim, eu sou o mais novo aqui na mesa, mas nunca vi, de facto, alguém... ou alguém não, alguma causa gerar uma reação tão inequívoca e tão em uníssono, já que somos músicos, no meio musical, e que veio provavelmente acordar de facto muitas pessoas para um assunto
para as quais não estavam conscientes. E, portanto, o processo vai ser terminado. Como e com quem, não sei, mas vai ser terminado e, provavelmente, eu acho que todos esperamos que seja com uma revisão da lei, com uma revisão, com uma atualização para o que é necessário hoje em dia, para servir, de facto, as necessidades do meio de hoje em dia. Vamos lá lembrar um dos argumentos da ADEDIT, a Associação de Editores de Partituras e Compositores, disse aqui, os dois representantes que passaram não há muito tempo pelo estúdio da Antena 2, que a receita que resultar do licenciamento de cópias de partituras será diretamente distribuída pelas editoras associadas e compositores, constituirá, é a convicção da Associação, uma mudança relevante na vida dos compositores portugueses e significará o cumprimento das leis de proteção dos direitos de autor, sem observação das quais a criação musical está comprometida. É algo que o Miguel Azeguim estará tentado a concordar ou nem por isso? Não, eu estou tentado, eu não posso, quer dizer, eu estou... Subscrever a ideia. Eu concordo com o princípio, discordo com o funcionamento e o procedimento. Porque isso é totalmente falacioso. Em que medida? Na medida em que não corresponde à realidade, não corresponde à legitimidade que a ADEDIT tem, que não tem nem representatividade no setor, nem representa os compositores que dizia representar. Sim. Portanto, é preciso clarificar que passamos de anúncios de representar 600 compositores para uma realidade atual no dia de hoje que é de 10, mais ou menos. Não representa as editoras estrangeiras com as quais não tem convénios nenhuns neste momento. Portanto, não se pode pôr o carro à frente dos bois. Isso parece o Presidente da República a falar. Pronto, eu não sei se é o Presidente, mas a mim incomoda-me quando há pessoas de forma, digamos, eu diria, em muitos aspectos coerciva e fazendo uma pressão enorme. Já se manifestou esse caráter de coercivo? Então não. Está a ser aplicado já plenamente? Não comigo diretamente, porque eu estou a salvo completamente, porque funciona numa lógica diferente, não tenho nada, não tenho nenhum tipo de relação enquanto compositor com a edição pela ADEDIT, mas quer dizer, há coisas tão simples como isto. Paulo, não é possível, por caso exemplo, prático, vamos lá saber. Herdar, não há nenhum, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma entidade que possa herdar de outra, por herança, aquilo que eventualmente outra entidade representa. Portanto, aqui há logo uma incongruência fundamental. Foi o caso? É o Claro, caso? Claro que foi o caso. Quer dizer, a ADEDIT apresenta-se como representando os compositores das editoras associadas. Não pode ser isso. A SPA não funciona assim. A Sociedade Portuguesa de Autores, para ser membro, há um contrato direto entre o autor e a Sociedade Portuguesa de Autores, que de facto legitima a Sociedade Portuguesa de Autores a representar esse autor. Isso é fundamental. As coisas têm que ser transparentes. Ainda vai ser chamada a dirimir este conflito? Não forçosamente. Porque é a sociedade que representa mais autores em Portugal. Não, mas isto não tem a ver. Isto tem a ver com o direito de autor. A lei do direito de autor chama-se direitos de autor e direitos conexos. Sim. E, portanto, há uma série de coisas que a Sociedade Portuguesa de Autores não tem ao seu cargo do ponto de vista da gestão. Nomeadamente, a questão da reprodução. Mas pronto, isto é só para dizer que tem que se fazer as coisas de forma transparente e clara. E com regras claras. O António Nogueira falava há bocadinho da questão das tabelas, mas não é só o problema das tabelas. É a maneira como isto é feito. Isto tem que ser negociado, tem que ser adaptado à realidade, etc. E, portanto, não é assim. Aliás, é por isso que isto está a correr, que isto começou tão mal. António Jorge Nogueira, o que é a Plataforma de Valorização e Proteção da Música em Portugal está a propor neste momento? Nesta altura, o que se está a propor é um conjunto de reuniões junto da tutela e da Assembleia da República. A tutela, já agora, importa lembrar? Os Ministérios da Cultura, nomeadamente, e da Educação, e obviamente, também sensibilizar um pouco outros dois ministérios, que é o da Defesa e da Administração Interna, que são... Defesa?
Porque tem a tutela das bandas militares. É verdade. Isso. Portanto, temos 5 bandas militares, sim. E são estes 2 Ministérios da Administração Interna e da Defesa que também vão estar envolvidos nesta questão, porque o que está aqui em causa, acima de tudo, é uma clarificação da lei que precisa ser adequada à atualidade. Mas isso também é reconhecido pelos membros da ADEDIT, que é a questão da cópia de trabalho e dos suportes digitais. Uma vez que não se põe em causa a necessidade e o dever de ter partituras originais. O que está aqui em causa é a forma como nós trabalhamos no meio, sendo detentores do suporte original, como depois uma orquestra tem que adaptar às suas estantes, etc. E também isso acontece então com as bandas militares, etc. Até porque muitas delas têm património escrito e dedicado às bandas por muitos compositores de João Braga Santos, Freitas Branca, etc. E outros grandes compositores que de facto estão em suporte relativamente fotocópia, mas foram-lhes dedicadas a eles. Portanto, e há esta questão que tem que ser também considerada. Ao mesmo tempo, nós estamos a promover esse debate para que seja alterada a lei, como eu disse, mas a plataforma, neste caso concreto, vai incentivar a quem tem legitimidade para o fazer, e tem que ser compositores e não pode ser outras pessoas, eventualmente, uma vez que há uma grande perda de confiança, digamos assim, nesta entidade, a criar-se uma nova entidade, porque este espaço tem que ser salvaguardado. Estou a ver aí muitas entidades no horizonte. Vocês vão entender-se de alguma maneira? Eu acho que o meio musical está todo entendido. Há uma grande unidade no meio musical. Sim. Basta ver os subscritores que nós temos nesta plataforma nesta de valorização e proteção da música em Portugal. Sim, sim, e eu sugiro às pessoas para poderem visitar o nosso website, que é plataformamusicaportugal.pt. Podem verificar Vamos lá repetir novamente. Portanto, eu volto a repetir, plataformamusicaportugal.pt. Podem ler o nosso posicionamento em relação à questão. E o que nos move, acima de tudo, é que o meio musical construa uma solução. A Carta de Princípios pede uma voz comum, não é? A Carta de Princípios organiza-se como uma voz comum, mas depois tem 8 pontos onde esclarece a importância do compositor, a importância dos intérpretes. Fala, o ponto mais importante, António Jorge Nogueira, qual é o ponto? Eu diria que o ponto mais importante é mesmo esta questão de nós unirmos o meio musical para resolver os seus problemas, e este é um primeiro problema. Portanto, eu vejo aqui uma oportunidade para o meio musical que neste momento está bastante desregulado, a oportunidade de se unir para começar a criar um fórum de debate com vista a fazer um conjunto de regulamentações de longo prazo, eu diria isso, mais a longo prazo, para conseguirmos tornar este meio musical, entre aspas, numa indústria cultural, mas com um conjunto de regras que se possa organizar, porque há uma grande evolução, no bom sentido, da música em Portugal. Porque estamos a viver um tempo inédito. Não me lembro de nenhuma tempestade semelhante a esta que se esteja a viver no meio musical. A plataforma quer construir um meio musical mais justo, equilibrado e sustentável. Como é que se pode fazer isto? Que caminho é que será possível trilhar, António Jorge Acima Nogueira? de tudo, com muito diálogo, mas acima de tudo com regras muito transparentes e com uma postura muito leal para com o meio musical. Assim, os propósitos de António Jorge Nogueira, Miguel Azeguino e Luís Salgueiro, que passaram brevemente esta manhã pela Antena 2, a propósito desta polémica desencadeada pela atuação da Associação de Editores de Partituras e Compositores, que é uma entidade autorizada para o licenciamento de reprodução de partituras em Portugal. A concessão de licença vai permitir esta convicção da Associação de Editores de Partituras e Compositores, há de permitir aos utilizadores reproduzirem as partituras sem desrespeito da proibição legal. O debate está em aberto e vamos certamente ter mais esclarecimentos nas próximas semanas. Agora, 9h, 8 nos Açores. Está na hora de guardarmos estas palavras, as palavras de Alexandre O'Neill no dia do centenário de nascimento.